Shalom para você. Hoje é o nosso primeiro encontro do ano de 2025. E eu queria compartilhar com você aqui um texto do Salmo 90. E diz assim, no verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias e usar bem nosso pouco tempo para que o nosso coração alcance sabedoria. E eu queria falar um pouquinho sobre esse texto com você. Olha, eu ouvi outro dia uma mensagem do Billy Graham que ele fala sobre o tempo. E o Billy Graham é um dos grandes pregadores que nós tivemos, batistas, evangelistas, um grande evangelista que eu estive lá na Calçada da Fama, e onde nos Estados Unidos ele tem lá o seu nome gravado, de ser uma pessoa que levou o evangelho para o mundo inteiro. E Billy Graham, numa dessas suas mensagens, ele fala do tempo, e ele fala que o tempo é muito rápido. E enquanto nós estamos falando, o tempo vai mudando. Hoje mesmo, enquanto você está ouvindo essa mensagem, o tempo está correndo. E você percebe, por exemplo, que uma pessoa que faz, um atleta de alta performance que corre 100 metros rasos, e nesses 100 metros rasos eles fazem menos que 10 segundos, a pessoa se torna uma pessoa famosa no mundo inteiro em menos de 10 segundos correndo 100 metros. Então, esse tempo de menos de 10 segundos para ele é um tempo extraordinário. 9,80, por exemplo, 9,78. É um tempo que parece que não é nada, mas é um tempo da fama, é um tempo dele criar expectativas para o futuro, ganhar medalhas e deixar o seu nome gravado na história. E nós podemos pensar nisso também, nesse ano que vai começar, está começando na verdade, não é? O que você vai fazer do seu tempo? Então nós fazemos muitos projetos, projeto de você emagrecer, projeto de você fazer caminhada, de você estudar um livro, de você aprender uma língua nova, mas isso fica às vezes registrado apenas numa folha que você às vezes coloca lá na geladeira. E essa folha fica ali e você vai ticando, amanhã eu vou começar, e você nunca começa. Por quê? Porque você acha que o tempo ele é eterno e você vai postergando muitas decisões que você deveria ter tomado ou tomar para que você possa ter uma vida melhor, para que você possa ser uma pessoa melhor, para que você possa ter um futuro melhor. E o salmista, nosso querido Moisés, ele relata isso com uma vida de 90 anos. Moisés ele já tinha passado seus 40 principais anos da sua juventude numa cultura totalmente diferente, egípcia, do qual existia milhares de deuses pagãos naquela época e que eles adoravam, né? Mas Moisés vem de uma cultura dos hebreus, que eles adoram um único Deus, eles têm uma cultura diferenciada. E Moisés é criado 40 anos nessa cultura. Mas para que Moisés pudesse refazer o seu conhecimento, refazer tudo aquilo que ele havia aprendido, ele vai para o deserto para desaprender uma cultura de 40 anos. Ele tinha fama, tinha poder, tudo que ele poderia conquistar, ele conquistou, porque a Bíblia diz lá em Hebreus que ele era como se fosse filho do rei, criado pela princesa. E ele tem então 2 filhos ali no deserto e passa mais 40 anos ali no deserto, cuidando de ovelhas, repensando na sua vida, repensando nos seus propósitos. Mais ou menos como foi lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo se converte lá no caminho de Damasco, e ele tem aquela visão extraordinária, e Deus fala com ele, Deus diz para ele, através da palavra, da revelação que Jesus disse
Paulo, por que você está lutando contra mim? Essa palavra recalcitrar, lutar, é a ideia que Paulo estava como se fosse aquele boi puxando dentro do arado, puxando um arado dentro de duas espécies de canga de madeira, e tem uns ferros, então ele não pode nem para a direita e nem para a esquerda. Então Paulo está lutando contra Deus. E ele então tem aquela visão, e ele acaba perdendo a visão, tem uma visão espiritual e acaba perdendo a sua visão física, e Deus manda ele ir para a rua direita, lá onde Ananias, aquele homem que se aparece uma única vez, ora por ele e ele volta a enxergar. Então a vida, ela pode acontecer como Ananias, aparecer uma única oportunidade. E Moisés então volta depois de 40 anos e ele tem agora uma outra oportunidade. Passa-se então 80 anos e Moisés agora, a mandado de Deus, depois que vê naquela sarça ardente Deus falar com ele, Moisés vai para o Egito e tem uma nova direção. E aí ele escreve um desses salmos, e esse salmo diz assim: ensina-me, Senhor, a contar os dias para que eu me torne mais sábio diante do Senhor. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Então, veja, uma ideia de que um homem de 80 anos ou mais está pedindo para Deus para aprender a contar os dias, para fazer com que aqueles dias que restam na vida dele sejam dias realmente produtivos e de bênção. Quantos dias restam para você nesse ano de 2025? Se você pensar, são 365 dias, né? Quantos anos eu vou ter depois desses 365 dias? A gente não sabe. Mas uma coisa é importante, que você planeje algumas coisas, porque a vida é passageira e a palavra de Deus diz lá em Tiago que é como um vapor, como uma planta que nasce e ela vem a morrer rapidinho. Então não se preocupe com tantas coisas, mas faça uma coisa de cada vez. E a primeira coisa é agradar o Senhor. Se você agradar o Senhor, do ano de 2025, você já vai fazer uma grande coisa. Você vai ser um vencedor. Você vai fazer menos que 10 segundos esses 100 metros, porque agradando o Senhor, a bênção do Senhor vai recair sobre você. Há muitas coisas que podem tirar você, como tentou tirar Moisés, do foco. Mas pense que no ano de 2025, em primeiro lugar, o reino de Deus. As coisas de Deus vão se encaixar na sua vida e as coisas da sua vida vão se encaixar conforme Deus quiser, quando você colocar essas prioridades na mão do Senhor. Ensina-me, Senhor. Se você não tem capacidade, você se sente incapaz, então peça para Deus, né? Ensina-me a contar esses dias. Cada dia é um dia. E Jesus disse: não se preocupe com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Então, hoje, vamos trabalhar para que esse dia seja abençoado. Amar mais, abençoar mais, ajudar, trabalhar, me envolver em algum projeto social, um projeto da igreja. Fazer o melhor possível. Porque a gente não sabe quantos dias nós vamos ter. Que Deus possa te abençoar. E se você ainda não teve uma experiência com Jesus Cristo, essa palavra que a gente sempre ouve, né? Aceitar Jesus. Na verdade, Jesus não precisa ser aceito, ele já está aí. Mas é você mentalizar aquilo que ele fez por você e por mim, e você entender na sua mente e no seu coração e receber a mensagem dele, e você poderá realmente ser transformado, lavado pelo sangue de Jesus e ser uma pessoa abençoadíssima no ano de 2025, como foi Moisés e Paulo. Deus te abençoe. Aproveite o tempo que Deus te deu, aproveite o ano que Deus está te dando, com muita sabedoria, com muito tato. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu tenho certeza que você será muito abençoado. Shalom para você, ótimo ano, fica com a paz de Cristo em nome de Jesus.